Vamos à questão 44. A questão 44 pede para que você verifique se esta função aqui, definida por duas sentenças, se essa função ela é contínua no ponto de abscissa 1. Então, para começar, qual é a condição de continuidade? Qual é a condição de continuidade no ponto x0 igual a 1? Então devemos ter, isso é o que devemos verificar, que o limite dessa função, quando x tende para 1, é igual a f de 1. Ok? Sendo que o f de 1 é 2. Essa sentença aqui, ela já me dá o f de 1. Ela já me dá o f de 1. Essa sentença aqui, ela já está me dizendo que o f de 1 vale 2. Ok? Porque ela está dizendo que a função vale, melhor, menos 2, né? Desculpe. Perdão. Menos 2. Então, o cara da questão, né, vamos dizer assim, ele afirma que a função vale menos 2 quando x é 1. Então, f de 1 é menos 2. Pronto. Bom, vamos então calcular o limite, porque essa parte aqui já foi dada de graça. Vamos calcular o limite. Então, vamos lá. Limite de f de x quando x tende para 1. Para o cálculo do limite, você pode ficar em dúvida sobre qual das duas sentenças que definem a função deve ser utilizada. Você deve utilizar exatamente a de cima. Por que a de cima? Porque a função ela é isso para x diferente de 1. Okay? E quando você está fazendo x tender para 1, está implícito aqui. Está implícito, embora não esteja escrito, está implícito que x é diferente de 1. Quando você vai calcular o limite de uma função quando x tende para 1, o seu objetivo é analisar o comportamento dessa função para x próximo de 1 e com x diferente de 1. Então, para o cálculo das duas sentenças, eu devo escolher aquela que define a função para x diferente de 1. Então, vamos lá. Limite de 1 menos x ao quadrado sobre x menos 1 quando x tende para 1. Aqui apareceu um caso de fatoração. Isso daqui é a diferença de dois quadrados. É aquele caso clássico de fatoração. Isso daqui pode ser reescrito como 1 mais x, que multiplica 1 menos x, sobre x menos 1, com x tendendo para 1. E agora vamos fazer o cancelamento. E aqui muito cuidado, né? Porque você vai cancelar essas duas expressões, porém o cancelamento ele deve ser feito tomando cuidado que essas expressões em módulo elas são iguais, porém elas estão aqui com sinais trocados, né? Então aqui eu tenho 1 menos x, aqui eu tenho x menos 1. Então o módulo delas é o mesmo, só que elas estão com sinal trocado. É como se você fosse dividir 5 por menos 5. O resultado não vai dar 1, vai dar menos 1. Ok? Então como elas estão com sinal trocado, esse cancelamento te dá menos 1. Então, finalizando a questão, o próximo passo é substituir o x por 1 no que restou. Então nós vamos ter aqui esse x vai ser 1, 1 mais 1, 2. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2. Ora, então nós calculamos o limite. O limite deu menos 2 e o valor da função também é menos 2. Conclusão, f é contínua em x0 igual a 1. Pois, deixa eu só complementar para ficar bem explicado, pois o limite dessa função, quando x tende para 1, é igual a f de 1. Então essa é a resposta e o texto que justifica.